Vamos lá. Então, o que eu estava falando sobre o aspecto yin e sobre o aspecto yang. Fala outra coisa, fala coisa que não precisa, você pergunta uma coisa, ela responde outra, você fala uma coisa, ela entra em outro assunto, ou seja, não está controlando a língua, Shen não está controlando mais a língua, ela está falando assim, né, meio que parece aleatório ou pensamento, e por isso que muitos dos pacientes que nós temos, e isso dá para dizer que é mais de 70% dos pacientes que frequentam os consultórios de acupuntura, eles têm um aspecto Yang de Shen maior, e um aspecto Yin de Shen, ou seja, não está ancorando Shen menor. Por quê? Ou a pessoa não tem pensamento nenhum, aquele que demora para responder, porque não encontra palavras, não encontra, eh, como explicar aquilo. Então, isso também é um aspecto Yin de Shen, porque Yin de Shen é começo, meio e fim, tem um pensamento lógico, um pensamento correto, assim, correto no sentido de ter uma sequência. E isso tudo a gente pode simplesmente perceber com que? Conversando com o paciente. Lógico que o ideal é você pegar isso, mais o diagnóstico de língua e pulso, e aí realmente você conseguir entender como aquela pessoa está ou chegou naquele ponto. Porque se a gente vai pensar em termos de coração, sendo imperador, ele é o último a ser afetado por alguma coisa. Por quê? Porque todos os outros Zangfu estão lá justamente para proteger o coração, estão lá justamente para evitar que o coração perca Shen, porque se perder Shen, a vida está em risco, porque nós precisamos da nossa mente clara e brilhante. Então, os outros órgãos e vísceras irão proteger o coração. Se já chegou lá no coração, é porque já tem muita história no passado, muitas síndromes anteriores que já estão afetando o coração. Por isso que, quando a gente pega pacientes no nosso consultório, pode ter certeza que a maioria deles já estão com ou o aspecto Yang ou o aspecto Yin do coração, já estão afetados. Por quê? Porque quase que a totalidade dos nossos pacientes já são pacientes crônicos de longa data. Pelo menos no meu caso, eram crônicos de longa data, tipo assim, mesmo que seja uma dor na perna, é uma dor na perna que já dura 10 anos, que já dura 15 anos, que a pessoa já não sabe mais o que fazer com aquela dor na perna. Por isso que nossos pacientes não são pacientes de, assim, começou algo e já vai, certo? É. Deu uma piscada de luz, porque está chovendo muito, mas por isso que caiu aí, mas agora voltou ao normal, tá certo? Então, ele vai guardar Shen, e aqui vai mover Shui, o aspecto Yang vai mover Shen, vai mover o sangue, e aí alimentar Shen. Agora, o que acontece quando você sabe ler esses sinais que eu acabei de te dizer? Porque esse é um dos sinais que a gente tem aqui para diferenciar entre Yin e Yang, aspecto Yin e Yang do coração. Mas é só esse, a gente vai fazer uma acupuntura baseada somente nessa leitura? Não, né? Por quê? Porque o diagnóstico, na verdade, né?
é a sua melhor ferramenta. Não é a agulha, não é a conversa que a gente tem, mas é o diagnóstico que é a nossa maior ferramenta na acupuntura. E isso não é só na acupuntura, isso em qualquer outra profissão da área da saúde, o diagnóstico é a alma da coisa. Se você faz ou nem faz um diagnóstico, como nós vamos fazer um tratamento adequado? E olha, quando antes da pandemia, quando eu participava muito de congressos, de simpósio, e quando eu dava essa palestra, né, normalmente eu dava palestra de diagnóstico, e às vezes tinha lá 300 pessoas no auditório. E eu perguntava: "Quem daqui faz realmente diagnóstico de língua e de pulso?". Então, mesmo que você não faça, não sinta vergonha, porque você não está sozinho. Muitas vezes, de uma plateia de 300 pessoas, umas 10 pessoas levantavam a mão que faziam diagnóstico de língua ou de pulso. Quando eram os 2, diagnóstico de língua e pulso, daí eram uma ou 2 pessoas que levantavam a mão. Então, eu posso dizer que, eh o grande problema da acupuntura que eu vejo é não ter um diagnóstico adequado. E aí, qual é a solução? A solução é aprenda diagnóstico, porque ela vai te ajudar muito, ela vai resolver, assim, eu posso te afirmar que ela vai resolver todos os problemas, os teus problemas, não o problema do paciente, mas os seus problemas de diagnóstico. Resolve todos, né? A diferenciação de síndromes, então, o diagnóstico ele é bom para tratar a diferenciação de síndromes, ou seja, se a gente está fazendo um diagnóstico aqui, a gente fez um diagnóstico assim, simplesmente observando o paciente, mas agora eu preciso entender as síndromes que estão relacionadas ou com esse aspecto yang ou aspecto yin, não importa, eu preciso saber como que chego até lá. Porque uma deficiência de yin do coração não caiu do céu. Eu falo que não cai do céu, sobe do inferno, porque a pessoa passa a viver mal daí, né. Não subiu do inferno, ele foi desenvolvendo aquela questão. Por isso que a diferenciação de síndromes é tão importante para a acupuntura. E ele é esse entendimento, olha que coisa importante, é o entendimento do estado do paciente. Você começa a entender por que aquele paciente, além do problema lá que tem no aspecto yang, no aspecto yin do coração, ainda tem outras coisas. Por exemplo, quem que falou ali que não controla o sangue dentro dos vasos. Ah, isso pode estar acontecendo há mais tempo, está tendo uma fraqueza nos vasos sanguíneos que uma batida, qualquer coisa, já faz um extravasamento de sangue, já faz um pequeno hematoma, mas isso já está acontecendo mais tempo. Aí você começa a entender: "Oh, então isso também está aqui e ele pode estar relacionado já com aquela determinada condição que você encontrou lá na frente, porque coração está lá na frente, né, está lá mas tem síndromes que estão para trás, que você precisa saber quais são as síndromes que estão para trás, e por isso a gente consegue entender esse estado do paciente. E olha que importante, quando você faz esse entendimento, você faz o seu princípio de tratamento. O que que significa um princípio de tratamento? É o que eu vou fazer hoje e o que eu vou fazer ao longo do tratamento. O princípio de tratamento é isso. O que que eu vou fazer hoje, o que é urgente ou necessário e suficiente para fazer hoje. Então, é o princípio de tratamento de hoje.
Porém, eu tenho que fazer esse tratamento visando uma sequência que eu quero alcançar para chegar até um determinado ponto. Este é o princípio de tratamento. Agora, esse princípio de tratamento pode mudar. Olha que coisa importante. Porque você fez um pensamento que eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa para conseguir isso em tanto tempo. Mas aí aconteceu alguma coisa que melhorou muito e aquela coisa adiantou, mas aí surgiu outras. Então você está sempre mudando e alterando esse princípio de tratamento, por isso tem que fazer diagnóstico toda vez que vai atender. "Ah, mas eu peguei pulso na outra vez", não importa, tem que ver de novo. "Ah, mas eu vi a língua da outra vez", tem que ver de novo, por quê? Justamente porque pode ter mudado. Você fez um tratamento que deu muito certo, que foi assim, pum, e já teve uma alteração. Por que você vai repetir o mesmo tratamento? "Ah, porque deu certo". E, se deu certo, é porque já teve uma alteração. Essa você precisa trabalhar. Como que trabalha com o estado emocional? Então, eu vou te dar uma dica. Durante as lives agora, eu vou falar sobre estado emocional. Hoje não vai dar mais tempo, porque a gente já perdeu aí alguns minutos, né, importantes, mas nós vamos ainda falar sobre estado emocional, até o dia 22 de agosto, que inicia a semana do acupunturista, e na semana do acupunturista do futuro, nós vamos mostrar até como trabalhar o estado emocional da pessoa, como trabalhar a parte alimentar da pessoa, que é muito importante, porque o estado emocional, muitas vezes as pessoas ignoram, mas o estado emocional é fator interno, é o principal fator interno, é o estado emocional. A alimentação é o segundo fator interno mais importante. Então veja, esses 2 é o primeiro fator interno que mais gera doença, que fator interno que mais gera doença é o estado emocional. O segundo fator interno que mais gera doença é a alimentação. E quando a gente sabe lidar com esses 2 fatores internos importantes na acupuntura, você realmente elimina muitas, vamos dizer assim, muitas síndromes são eliminadas quando nós sabemos tratar o fator interno, estado emocional, e o fator interno, alimentação. A alimentação é a base das 5 substâncias vitais. E o fator interno é aquilo que vai alterar totalmente essas substâncias vitais. Aí a gente pode pensar, como que eles alteram, né? Como o estado emocional altera as substâncias vitais? A gente pode falar na medicina ocidental, né? Se você passa um estresse muito grande, o que que acontece? Aumenta a adrenalina, cortisol, aumenta um monte de substâncias quando você tem um estado de estresse. Isso afetou o quê? As substâncias vitais. O teu coração teve que bater com mais velocidade, a circulação do ti teve que fazer com mais velocidade, alterou a qualidade desse sangue. Tudo isso é o estado emocional que afetou as substâncias vitais. Lógico, se é algo que foi momentâneo, tipo assim, levei um susto por conta de uma bomba que soltou aqui perto, é uma coisa, né, alterou tudo, mas aí daqui a pouco volta. Mas se esse estado emocional é permanente, recorrente e que fica, que é aquilo que a gente sempre aprende na acupuntura, o estado emocional é de longa data. E longa data não significa 10 anos, 15 anos. Longa data significa 1 mês, 2 meses. É
Porque uma coisa é você ter um estresse e alterar a sua condição interna por 5 minutos, por 10 minutos, que foi aquele tempo do susto. Mas, se isso agora prolonga por um mês, isso vai começar a afetar todos os tecidos internos, vai afetar todos os órgãos internos. Por quê? Porque agora ele é permanente. Então, não é algo que fica 10 anos, 50 anos, não, é algo de um mês, de 20 dias, um mês, 2 meses. Isso é o suficiente para esse estado emocional afetar o nosso interior e afetar qualquer zanfu, afetar qualquer tecido. A alimentação, ele é um pouco mais demorado, né? Você precisa comer mal por longa data para ele começar a realmente fazer um prejuízo na nossa saúde. Às vezes, não é algo assim de um mês, nem de 2 meses, como é o estado emocional. E aí, aqui, a gente vê 2 aspectos, né? Que olha que interessante, né? A gente já vê aqui falando em aspecto yin e aspecto yang. Esse é o aspecto yang mais rápido, e esse aqui é o aspecto yin mais demorado. Por quê? Porque ele vai mexer com substância, é uma substância, ele é palpável. O outro não é palpável. Onde está a raiva? Onde está? Ah, está no fígado. Mas pega o fígado, abre o fígado, onde está a raiva aqui no fígado? Não está. É um aspecto yang. O medo está no rim, mas disseca todo o rim. Cadê o medo? Não está lá. Entenderam? Por isso que o estado emocional é um aspecto yang que vem rápido. E o aspecto yang que fica prolongado, 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 ele não precisa de muito tempo para prejudicar. Pouco tempo ele prejudica. Assim como se a gente vai pensar aqui, né? O aspecto yang, circulação, batimento cardíaco, alterado por um mês, já vai ter um prejuízo enorme no coração. Mas, se tiver lá uma glicemia mais alta na circulação do sangue, não é em um mês que vai gerar um grande problema, um grave problema no coração. Uma alteração da glicemia ou uma alteração da gordura do sangue. Por quê? Porque ele é mais demorado. Então, aqui vocês começam a entender o aspecto yin e yang que eu estou falando do coração, mas você pode agora levar para todos os outros, para todos os outros órgãos e vísceras. Basta você separar o que é yin e o que é yang, certo? Eu acho, assim, bastante interessante tudo isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aí. E amanhã não, quinta-feira nós vamos fazer uma live de novo. Eu só não lembro qual é o conteúdo, mas vocês vão saber, vocês vão receber aí o conteúdo que nós vamos falar na quinta-feira, tá bem? Não esquece de se inscrever na Semana do Acupunturista do Futuro, vocês vão aprender isso e muito mais coisas durante a semana, ok? Muito obrigada pela presença de todos e eu aguardo até a próxima live na quinta-feira.